Hoje eu vou contar para vocês uma projeção astral onde eu estive em um banheiro com chão infinito. Espera aí, não sai do vídeo, eu vou explicar melhor essa história e você vai entender um pouco mais sobre sonhos lúcidos e também sobre projeção astral depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ceribelli e aqui a gente fala sobre ciência, espiritualidade, sonhos lúcidos, projeção astral, autoconhecimento, ou seja, um monte de coisa que faz muito bem para nossa consciência. Se você não sabe o que é projeção astral, está iniciando nesses estudos, eu deixo links na descrição desse vídeo e, na verdade, na descrição de todos os meus vídeos, e esses links levam para sites e palestras onde você pode adquirir mais conhecimento, e aqui no canal também tem muita coisa sobre projeção astral. Esse é o relato de número 51. Vamos lá. Como é que aconteceu a história de cair em chão infinito? Eu vou contar para vocês. Essa projeção astral aconteceu há mais ou menos um mês atrás, lá no interior do Maranhão. Agora eu tô aqui em Foz do Iguaçu, onde eu moro. Tava de férias. E aí o que aconteceu? Eu fui deitar, deitei, relaxei. Estava fazendo técnica que usando a Mi Band. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a Mi Band 7, que é esse modelo que eu uso. Explicando como é que eu utilizo essa tecnologia para ter experiências lúcidas, né? Então eu estava fazendo umas técnicas com a Mi Band e tal, e adormeci tranquilamente, e mais ou menos por volta das 5 da manhã, depois eu vou explicar por que eu sei o horário, mais ou menos por volta das 5 da manhã, comecei a me desprender do corpo. Comecei a me desprender do corpo e me vi dentro de um banheiro. Dentro de um banheiro. Achei estranho, né? E abri a lucidez. Abri a lucidez dentro daquele banheiro. Lúcido, como eu estou conversando aqui com vocês agora. Nitidez fantástica, cada detalhe de cada coisa eu lembro. Olhei para o banheiro e eu não conhecia aquele banheiro. Muito estranho, muito estranho. Olhei, comecei a flutuar, intencionalmente, comecei a flutuar no banheiro. A porta era de madeira, tinha um chuveiro meio antigo, era por fazer as paredes. E eu comecei a tatear as coisas, a perceber cada detalhezinho daquele local. Lúcido, eu queria entender, mas eu não estava com pressa, né? Eu tenho perdido essa pressa de querer voar, de fazer isso, fazer aquilo, coisas fantásticas. Eu tenho ficado mais calmo e tentado perceber o ambiente, analisar, né? Então foi isso que eu fiz, percebendo o ambiente, analisando, e aí me veio a ideia, poxa, eu vou tentar sair daqui. Abri a porta, aí pensei, poxa, mas se eu sair daqui, pode ser que eu perca a experiência. Porque essa questão de atravessar a porta, isso mexe um pouquinho com a gente. Tem gente que já está bem esperto nisso, já atravessa ali parede, atravessa a porta. Eu ainda fico meio assim, eu atravesso também, mas ainda fico meio assim de não conseguir atravessar e voltar para o corpo e perder a experiência, né? Então pensei um pouco mais e comecei a ficar ali observando aquele ambiente, observando as paredes. Gente, numa lucidez impressionante. Olha só, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente pensa isso, pô, eu vou sair do corpo, vou para cidades espirituais, posso cair em regiões umbralinas, vou para um lugar fantástico, lugar difícil, e às vezes você só vai para o banheiro. Pois é, vamos lá. Aí, olha só, fiquei ali observando essas coisas todas, e aí comecei a perder a lucidez. A lucidez começou a variar. Eu vou voltar para o corpo. E aí comecei a ficar, poxa, eu queria ficar mais tempo aqui, porque por mais que fosse uma experiência simples, eu simplesmente estava ali naquele ambiente pequeno, até um pouco claustrofóbico, mas eu estava lúcido fora do corpo, flutuando ali tranquilo, livre da matéria, livre dessa coisa pesada que é esse corpo aqui de quase 90 quilos. Estava ali livre, tranquilo. E aí voltar e, poxa, não queria. Aí a consciência variava, voltava. Teve um momento que eu não consegui ficar, não consegui prolongar a experiência. Tem uma técnica que dá para prolongar a experiência, que eu faço assim, eu mexo um pouquinho a cabeça, coloco a mão assim, e tento firmar o foco, focar na experiência, aí volta de novo, a lucidez vem voltando e volta, e eu estendo a experiência. Eu fiz isso, consegui estender um pouco mais, mas acabou que não. E o que aconteceu? Quando a lucidez foi abaixando, eu fui sentindo um puxão, que é a atração feita pelas energias, ou pelo cordão de prata, né? Que as energias do duplo etérico, elas à medida que você vai se afastando do corpo físico com o seu corpo astral, essa energia, que é o duplo etérico, né? Ela acaba se esticando, digamos assim, e forma um cordão, que é o cordão de prata. É bom explicar isso aqui, eu sei que tem muita gente que entende já, mas é legal explicar. Até para quem tá vendo o vídeo agora, entrando nesse assunto agora.
E aí você sente essa atração dessas energias te puxando. Eu comecei a sentir. Quando eu senti, a lucidez ainda ela estava diminuindo, mas ainda estava lúcido. O chão do banheiro se abriu. O chão do banheiro se abriu e virou um negócio infinito. Incrível, incrível, infinito. Eu comecei a cair, infinito, e o banheiro foi ficando longe, o chuveiro tudo longe, e eu caí no infinito e pá, acordei. Olha que interessante. Esse que é legal fazer análise desse tipo de experiência, porque a gente vai entendendo, né? Você que está aí vendo esse vídeo, está tendo experiência também, às vezes você vai se identificar com alguma coisa que eu vou falar, e você vê que, poxa, então é isso que aconteceu comigo? Olha só, o que aconteceu? Vou fazer análise dessa experiência. Mais ou menos por volta das 5 da manhã, a minha esposa ela foi no banheiro. Isso depois eu fiquei sabendo, né? Ela foi no banheiro. Ela foi no banheiro e foi tomar um banho. Por volta das 5 da manhã, foi tomar um banho, ligou o chuveiro e tal. E o banheiro fica do lado de onde eu estava dormindo. O banheiro é colado com o quarto onde eu estava dormindo. O que deve ter acontecido? Quase certeza. Eu estava ali, né, por volta das 5 da manhã, dormindo, lucidez um pouquinho melhor, porque eu estava treinando, né? Quando ela ia dormindo profundo, quando ela abriu o chuveiro e começou a fazer barulho, a minha frequência cerebral deve ter se elevado. Quando a frequência cerebral se eleva, o sono ele tem vários estágios, né? Você tem o sono profundo, o sono leve e o sono REM. O sono REM é quando você está numa frequência cerebral ativa, quase como vigília, e acontece várias vezes durante a noite. Você passa pelo REM, é um ciclo do sono, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, e você vai passando por essas fases. Às vezes você está num sono, eu não lembro se é sono profundo primeiro ou sono leve. Eu acho que é o sono profundo primeiro, não tenho certeza, né? Depois vocês dão umas pesquisadas aí pela fase do sono, que eu não estou lembrando agora. Mas, às vezes você está num sono, e aí alguma coisa acontece, você eleva a sua frequência cerebral, né? Porque você tá para acordar, você tá quase acordando. Então você eleva a sua frequência cerebral. E às vezes o contrário também, o ambiente fica cada vez mais imersivo, uma musiquinha gostosa no ambiente, você dormindo, você pode ter um sono mais profundo. Isso depende muito. Mas nesse caso específico de um barulho, de uma coisa, você vai elevando a frequência cerebral porque você vai acordar. Se aquilo continuar, você acorda. Você acorda assustado, tá? Uma coisa vai acontecer. Mas nesse caso eu não acordei. Mas como eu elevei a minha frequência cerebral, eu devo ter entrado no sono REM, né? Quando eu entrei no sono REM, eu fiquei, já estava, provavelmente o meu psicossoma, né? O meu corpo astral ele já começou a se deslocar do corpo físico mais ainda. Ele já estava deslocado porque toda vez que a gente vai dormir, o corpo astral se desloca um pouco do corpo físico, né? Às vezes você sai com ele, às vezes ele fica só flutuando. Então, meu corpo astral já estava deslocado, ele se desloca mais ainda, e é possível que eu tenha ido para o banheiro, e nessa de ir para o banheiro, pode ter acontecido de eu ter plasmado, né, o banheiro daquele jeito, talvez por algo que eu estivesse pensando, de coisa antiga, e aí venha o banheiro com a imagem toda distorcida, mas lúcido, completamente lúcido, e aí com essas imagens minhas, o onirismo, por cima das imagens reais, isso pode acontecer, e aí tendo esse onirismo todo, né? Essa é uma explicação possível de eu ter saído do meu corpo, elevei a frequência cerebral por conta da movimentação que estava tendo, eu me desloco um pouco mais do meu corpo físico e vou com o meu corpo astral até o banheiro e tenho todo esse onirismo dentro do banheiro. Isso é uma questão que pode ter acontecido, mas eu não acho que foi essa que aconteceu. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, toda essa movimentação aconteceu, eu me desloquei um pouco mais do meu corpo físico e comecei a ter um onirismo, né? Meu corpo astral não foi para o banheiro, eu comecei a ter um onirismo de banheiro. Por que de banheiro? Porque tem o som da água, eu sabia que ali do lado é o banheiro. Você vai criando essas formas na sua mente. Então eu, fora do corpo, um pouco mais lúcido, começo a ter o onirismo do banheiro, né? E aí por que o banheiro é antigo? Porque nesse dia eu tinha assistido um filme que relacionado a isso mesmo, relacionado a coisa antiga. Então uma coisa sobrepõe a outra, e as coisas elas começam a fazer mais sentido. E aí
nesse processo, abrir a lucidez, o nome disso é sonho lúcido, né? Esse é o sonho lúcido. É quando você sai do seu corpo físico e começa a ter você fica envolto pelo seu onirismo, mesmo que fora do corpo físico, envolto por um onirismo um pouco mais complexo e você tá lúcido, completamente lúcido. Então eu tava ali tendo essas imagens, né, de banheiro. Quando o cordão de prata começa a tracionar, meu cérebro ele precisa interpretar isso de alguma forma. Normalmente ele interpreta com queda, né? Você tá sonhando que tá voando, daqui a pouco você acorda por queda, porque você caiu no sonho, né? Então o que aconteceu? Alguma coisa, eu acho que ela estava voltando pro quarto, e aí alguma coisa aconteceu que eu comecei a acordar. Nesse de começar a acordar, o cérebro ele cria essas imagens do chão, sabe, se abrindo e eu entrando dentro do chão. Por quê? Porque eu tinha que cair, eu estava caindo no corpo físico. Então o cérebro dá um jeito, ou é caindo, ou você vai sentir que você está caindo de um prédio, sabe, ou que você está pulando e voando e começa a cair. O cérebro ele tem que dar um jeito de resolver essa equação. De vez em quando ele faz essas brincadeiras assim, que é para dar sentido àquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está interpretando, que é uma coisa muito diferente. Então o que estava acontecendo é que eu estava fora do meu corpo físico, tendo um onirismo, que eu estava dentro de um banheiro, um onirismo consciente, um sonho lúcido. Quando eu começo a voltar para o corpo astral começa a voltar para o corpo, eu começo a dissolver as imagens daquele banheiro e a interpretação é de que eu estou caindo, porque meu corpo astral está caindo para o corpo físico. Então gera todo esse processo. São várias possibilidades, mas essas são as que eu, juntando com outras experiências que eu já tive, o quebra-cabeça começa a funcionar. E aí eu acordo consciente, e aí minha esposa estava entrando no quarto. Ela estava voltando do banheiro. Por isso que eu vi as horas, que eram 5 da manhã e tudo mais. Então 5 e pouco já, né? 5 e pouco, 5 horas ela tinha ido pro banheiro. Então, olha só, né? Só que como é que eu consigo fazer como é que eu consigo fazer hoje essa análise? Pegando os padrões de outras experiências, sabe? Juntando o conhecimento de outras experiências, que isso já aconteceu demais, de eu tá nadando, achar que tá nadando, se afogando, na verdade, e assim, eu afundando no rio, e aí eu volto pro corpo e acordo. Por quê? É o mesmo processo. O cérebro precisou interpretar, ele precisou dar um sentido para aquilo de um corpo astral voltando, porque a sua consciência, quando você está um pouquinho mais lúcido, a sua consciência ela começa a agir de forma mais forte no corpo espiritual, no corpo astral, ou no psicossoma, né? Ela age mais forte. Você está consciente ou semiconsciente no corpo astral e não no corpo físico. Agora eu estou no corpo físico, né? E os corpos todos encaixadinhos aqui, mas eu estou usando mais fortemente o corpo físico. Então, quando a sua consciência ela passa para o corpo astral, você começa a viver um pouco mais no corpo astral, mesmo que inconsciente ou semiconsciente, vai. Essas informações elas precisam sair desse corpo astral através das energias desse processo todo do cordão de prata. Essas informações saem do corpo astral, passam pelas energias do pretérico e precisam ser interpretadas pelo cérebro. Aí o cérebro faz o que ele quer, a bagunça que ele quiser. Com o tempo a gente vai dissolvendo essas ilusões, vai deixando o cérebro mais treinado para perceber o que realmente aconteceu fora do corpo, mas isso é com o tempo. De vez em quando dá um deslize assim, a gente acaba tendo experiências como essa, que acaba misturando muito, sabe? Mistura coisas que você está pensando com o ambiente real, coisa subjetiva com coisa objetiva, e você tem uma experiência de estar no banheiro lúcido numa queda infinita, no banheiro de 1900 não sei quanto. Olha, essa foi a experiência, né? E eu acho muito legal ter esse tipo de experiência. Eu não fico mais criticando. Antes mas eu tenho que ir para cidades espirituais, fazer amparo. Não, não. O que vier, tá massa, é para aprendizado, vamos aprender, vai dar certo. E a gente vai estudando, vamos nos conscientizando, adquirindo, sabe, esse bojo intelectual, adquirindo um pouco, compreendendo melhor os sentimentos, para justamente a gente poder juntar tudo isso, que são várias pecinhas de quebra-cabeças, para começar a entender melhor o mundo interno e o mundo externo, né? Então eu tô mais assim, eu tô mais tranquilo quanto a isso. Então experiências como essa são riquíssimas também, e é bom saber, é bom dizer isso para vocês, porque muita gente vai começar na projeção astral e nessas coisas todas, enfim, não só começar, mas já tá tendo experiência também,
e aí fica buscando uns negócios que, sim, é massa buscar amparo, buscar cidade espiritual, buscar conversar com o mentor, mas às vezes são experiências simples como essas que vai dar sabe, vai dar um insight, uma ideia para alguma coisa diferente, uma compreensão das energias, uma compreensão dos corpos astrais, uma compreensão do subconsciente, uma experiência de banheiro, de banheiro. Gente, é isso, esse foi o vídeo. Eu agradeço demais vocês terem ficado até aqui, tá? Gratidão mesmo. Eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu, fui!